Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre esse vídeo do Primo Rico, o famoso Thiago Nigro, onde ele comenta aqui como montar uma carteira de investimentos com 10 mil reais na prática. Então, basicamente, ele pega aqui 10 mil reais e ele vai investir na prática aqui, montando sua carteira através da metodologia da Arca. Então, para quem não sabe ainda como funciona essa metodologia, eu vou estar explicando aqui neste vídeo. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal já conta aí com 577 inscritos, então ele cresce aí dia após dia. Então o canal vai comentar aí sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa, assim como também acompanhar o crescimento da carteira do canal, que possui aqui como objetivo alcançar a liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 15 a 20 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, no vídeo aqui do Primo Rico, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição, ele explica como funciona a sua estratégia. E, basicamente, sua estratégia ela se qualifica em 2 pontos: diversificar e rebalancear a carteira sempre que ela ficar desbalanceada. E acho importante a gente citar alguns pontos, como, por exemplo, eu separei aqui alguns desses pontos que influencia diretamente a emoção ali, os sentimentos do investidor. Então, primeiro, quando está no cenário aqui otimista, os seus ânimos, o investidor ele tende aqui a comprar ações sem nenhum receio, independentemente do setor. E aí passa para a empolgação e chega aqui no estado de euforia, que é o topo máximo desse estado emocional do investidor. E neste momento, geralmente, é o pior momento para você comprar ações. Então, quando todo mundo estiver eufórico dentro do mercado, não compre de forma alguma esses ativos. Geralmente é quando todo mundo está comprando, todo mundo está dizendo que a bolsa vai bater os 200 mil pontos, 300 mil pontos, não vai ter fim a sua subida e os ativos estão todos caros. E aí quando a bolsa começa a despencar, os ânimos também vai ficando cada vez mais negativo. Então entra aqui a ansiedade, a negação, o medo, o desespero, o pânico, chegando aqui a pior baixa aqui, que é o desânimo e a depressão, fazendo com que neste momento seja o momento ideal para você comprar ações. Então realmente é impressionante que nos melhores momentos para você adquirir uma ação, um papel, sempre quando todo mundo está com medo de comprar ações na bolsa. E quando todo mundo está falando bem da bolsa, é o pior momento para você adquirir. Então isso faz com que você faça muita cagada, não tem outra palavra que defina isso. Então você geralmente vai comprar na alta e vai vender na baixa. Então, para evitar isso, o método do Primo Rico, ele qualifica então uma carteira com 4 partes. E nessas 4 partes, geralmente quando há fluxo de baixa no mercado brasileiro, o que vai acontecer no mercado internacional é um fluxo de alta. Isso faz com que sua carteira, então, ela tenha uma volatilidade menor do que a volatilidade do mercado, que é bem mais intensificada no Ibovespa, no caso, no mercado brasileiro. Então, essa carteira diversificada da forma como o Thiago Nigro ele apresenta, ela vai proteger você da volatilidade do mercado e vai ter uma volatilidade mais controlada. E geralmente você tem uma volatilidade mais intensificada de uma determinada ação quando você possui apenas 2 ou 3 ações. E na sua carteira bastante diversificada você vai ter uma volatilidade aqui bem menor. Então, basicamente, esse tipo de método vai proteger você. Outro ponto interessante que vai mostrar isso e dar essa proteção é justamente aqui nos índices de inflação. Então, a inflação no Brasil fecha aqui em 2022 a 5,80%. E o que acontece? Quando o índice de inflação ele sobe, a renda fixa fica atrativa e aí todo mundo sai da renda fixa, ou melhor, da renda variável para a renda fixa. E aí, quando a renda fixa começa a cair, ou seja, a inflação, índice de IPCA, renda fixa, também o pós-fixado ou pré-fixado não fica mais atrativa, aí todo mundo vai para a bolsa. Então, quando geralmente a renda fixa fica atrativa, a bolsa também fica atrativa porque ela despenca. E toda vez quando a renda fixa ela não fica mais atrativa, também a bolsa não fica atrativa porque ela pode estar em alta. Não é o cenário atual. Então, nesse cenário atual, tanto a renda fixa hoje está um pouco atrativa, você consegue até 15% de rentabilidade anual, quanto também a bolsa está bastante barata. Então também vai proteger você aqui desse tipo de oscilações.
E outro ponto interessante, faz parte da minha estratégia de investimento, e eu vou mostrar para vocês o contraponto, o porquê eu discordo do Thiago Nigro, é que o índice de dividendos foi o único de renda variável da B3 que superou então a inflação no ano de 2022. Então até a poupança bateu a inflação no ano de 2022 e o Ibovespa ficou abaixo aqui da inflação. Então muita gente se desespera, fala também que dividendo tira de um bolso e bota em outro e esquecem aqui desses fundamentos onde basicamente a empresa está remunerando ali o seu sócio e o seu ativo continua igual, vai apreciar, você tem dividendos que vai reinvestir e vai aumentar aqui sua posição acionária. Então realmente não tem nada a ver de tirar do bolso e botar em outro. Outro ponto interessante, inflação aqui em cenários políticos diferentes. Então temos aqui governo de centro, esquerda, centro e direita. Então basicamente esses eram os cenários aqui que a maioria da população considera. Então nesses cenários a gente observa que no cenário de centro a gente teve inflação muito elevada, assim como também quando o governo era de direita. Claro que aqui temos aqui pandemia, algo bem atípico de apreciar aí no mundo. Então realmente não dá para considerar esses anos aqui. Então se a gente pegar aqui os últimos 2 anos aqui os primeiros 2 anos aqui do governo Bolsonaro, a gente vê que a inflação está muito bem controlada. Então olhando esse cenário, se a gente pegar o governo Lula, a inflação ela ficou na categoria que o Brasil está acostumado, um pouco acima de 5%. Então não se desespere aí quando você disser que agora acabou, o Lula é o presidente da República e agora tudo vai desmoronar. Então basicamente não é isso que acontece. Então outro ponto interessante que eu trouxe para vocês falando aqui sobre a Arca. Então a Arca ela é dividida aqui em ações do Brasil, fundos imobiliários do Brasil, ações internacionais e caixa. Ou podemos então pegar esses fundos imobiliários e juntar com ações e acrescentar aqui renda fixa. Então basicamente são 4 quadrantes aqui que o Thiago Nigro apresenta. E antes de formar essa carteira de investimento, ele fala sobre reserva de emergência. Então você deve montar ali a reserva de emergência de no mínimo 6 meses ali, que supra as necessidades básicas das suas despesas básicas mensalmente. Então de 6 a 12 meses. Então você tem que ter essa reserva de emergência e eu concordo aqui 100% com essa visão. Você, para investir, tem que montar sua reserva de emergência. Porque caso você seja demitido, seu salário não caia, você não vai vender seus ativos para suprir essa necessidade. Você então irá ter sua reserva para suprir então essas despesas básicas. Feita sua reserva de emergência, parte então para a montagem da sua carteira. Então ele pega R$10.000 e ele compõe aqui o ETF IBOVA11. Então esse ETF ele vai replicar ali as empresas listadas na Bolsa Brasileira. Então você vai ter uma diversificação muito boa dentro do Brasil. E aí você vai ter também o IVVB11, que é um ETF que vai replicar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então você vai ter uma exposição internacional. Então só aqui você já tem exposição internacional e também exposição aqui no mercado brasileiro. E aí você vai ter também renda fixa. Então esquece isso aqui, ele colocou lá renda fixa, você vai ter aqui então 25% em renda fixa, ou você pode ter exposição em fundos imobiliários também 25%. Então, essa é a distribuição aqui da carteira da estratégia da Arca. E aqui o caixa, que é representado aqui pelo CCzinho. Então, o caixa aqui você vai ter disponível 25% para você fazer esse rebalanceamento sempre que sua carteira não estiver balanceada. Então, você vai dividir 25% para cada um desses segmentos, para cada um desses ativos. E quando acontecer do mercado, por exemplo, brasileiro, despencar e chegar a 15%, por exemplo, de patrimônio da sua carteira, e o mercado internacional subir, então indo para 35%, você vai ter aqui que rebalancear então sua carteira. Então o que é que você vai fazer? Utilizar o seu caixa para então comprar mais ações no Brasil e aumentar sua posição. Chegando aqui próximo de 25%, você pegar aqui do seu bolso e voltar distribuindo aqui para o seu caixa, ou pegar então os seus dividendos aqui mais os aportes do seu bolso para comprar um pouco aqui ou de fundos imobiliários, caso estiver abaixo de 25%, ou distribuir tudo para o caixa, sempre tentando manter a carteira balanceada com 25% em cada ativo. Então é basicamente assim que ele controla essa carteira, e sempre quando um segmento de um ativo estiver baixo, é lá que você vai ter que aportar. Então basicamente é assim a estratégia da Arca que eles utilizam. Essa estratégia é vencedora? Sim, ela se mostrou vencedora ao longo do tempo. Então, ele fez essa simulação aqui no Brasil,
onde a inflação é altíssima, de 66%, e eles tiveram a rentabilidade aí da estratégia de quase 300%, então superou muito bem a inflação. E em diversos outros países, como por exemplo na Austrália, na Alemanha, e até em países com uma inflação aqui, como na Turquia, de 426%. A Arca fez então 1.393%, superou muito bem a inflação no referido país. Então realmente é uma estratégia muito vencedora. E por que então que eu acredito que essa estratégia, eu não me identifico tanto com ela, porque eu me identifico mais com a estratégia de de Warren Buffett, Philip Fisher, Décio Bazin, especialmente Philip Fisher e Warren Buffett, que falam sobre você ter apenas poucos ativos. Então você deve conhecer um ativo muito bem os seus fundamentos e investir nele. Por quê? Porque a diversificação é a proteção da ignorância. Então, quanto menos você conhecer uma empresa, faz mais sentido você ter muito mais ações. Então, basicamente, quem não tem disponibilidade para estudar sobre uma determinada empresa, recomenda até que você invista em ETFs, que foi a indicação ali do Thiago Nigro. Você investir, por exemplo, em IVVB11, onde você vai ter exposição a um ETF com as 500 maiores empresas ali dos Estados Unidos, ou no BOVA11, que você vai ter ali exposição a todas as empresas listada ali na B3, na nossa Bolsa de Valores. Então, basicamente é isso. Já por outro lado, eu acredito que você deve procurar uma empresa com diversos fundamentos e investir nela até que você construa um patrimônio significativo. Então, você não dá para diversificar o que você não tem. Como se trata ali de 10 mil reais, como você vai diversificar e proteger esse patrimônio se isso aqui não é um patrimônio? Então, isso aqui você está na sua fase de construção do patrimônio. Quando você alcançar o seu patrimônio, então vamos aqui colocar R$1 milhão ou até R$500 mil, aí você já tem aqui um patrimônio significativo. E aí fará sentido você proteger este patrimônio. Porém, nessa fase de construção do patrimônio, não vejo sentido algum em você diversificar R$10 mil aqui, que é o exemplo utilizado pelo Thiago Nigro, e diversificar ele em diversas empresas, 10 empresas, 20 empresas. Então, como eu investiria R$10 mil aqui na prática? Eu iria, primeiramente, separei aqui algumas empresas de setores que são bastante perenes, ou seja, são setores perenes onde as pessoas elas irão necessitar desses serviços independentemente do ano. Então, você vai precisar de um sistema financeiro, você vai precisar de um sistema elétrico, você vai precisar de um sistema de seguridade, você vai precisar de um sistema de telecomunicações, você vai precisar de saúde. Então, são todos e de saneamento básico. Então, são todos os segmentos ali, setores perenes que a sociedade sempre irá necessitar. Então, primeiro aqui, escolhi apenas empresas privadas. Então, para isso, a primeira empresa é o Banco Bradesco. E os principais pontos que eu observo de primeiro momento. Se possui tag along, então tag along mínimo aqui de 80% para proteger ali o sócio minoritário. Liquidez acima de R$2 milhões, porque somos sardinhas. Então, uma liquidez já de R$2 milhões é atrativa. Neste caso, o Banco Bradesco possui uma liquidez aí acima de R$150 milhões, passa no segmento. E a gente parte, então, para pagamento de dividendos. Se a empresa paga dividendos recorrentemente, e a gente vê que o Bradesco ele paga recorrentemente, além disso, temos uma média aqui de pagamento entre 60 a 70 centavos anuais. Então, realmente, o banco, ao pagar dividendos, você não só está à procura desses proventos, mas isso significa que a empresa gera caixa, tem um fluxo de caixa muito forte, que resta dinheiro ali para contemplar seus acionistas, além disso, investir na empresa. Outro ponto interessante que você observa, a dívida da empresa. Então, a gente observa que o banco ele não possui dívida alguma e esta dívida, se possuir, não deve ultrapassar aqui o seu valor patrimonial. Então, dívidas aqui equilibradas. Outro ponto interessante que a gente vai observar são as margens e o lucro. Então, antes das margens de lucro, a empresa, então, ela deve apresentar, no mínimo, nos últimos 10 anos, lucros recorrentes e nenhum prejuízo, que é o caso aqui do Bradescão. E o lucro, além de ser recorrente, ele segue uma linha crescente. Claro que vai ter anos de crise, que irá oscilar, como foi o ano de 2019 para 2020, mas a gente vê uma tendência sempre de alta. E aí, esses são os fundamentos que você observa que a empresa ela é rentável ano após ano. E também vamos para as margens. Nos últimos 10 anos, no mínimo, aí, vamos observar as margens brutas e a margem líquida. E você observa que a margem líquida ela nunca chegou a ser menor que 10%. Isso mostra que o banco ele consegue ser bastante rentável e ter margens alargadas. E, por último, a gente observa aqui o balanço patrimonial, se ele é crescente.
E o que a gente observa, balanço patrimonial aqui desde 2012 crescendo ano após ano. Então são esses os indicadores que a gente observa em uma empresa e que deve ter esse tipo de indicadores para a gente traduzir que a empresa ela é realmente boa e rentável para o longo prazo. Feito isso, você vai avaliar aqui em todas as outras empresas se possuem esses indicadores favoráveis. Então, outra empresa que eu separei aqui é a Taesa, uma empresa de distribuição de energia. Todos os outros indicadores, os mesmos indicadores serão avaliados. Vocês irão perceber que elas contemplam também esses indicadores. Então, sempre os balanços aqui são bastante interessantes para serem analisados. E aí eu vou passar rapidamente apenas para vocês observarem cada um desses indicadores. Então, margem sempre alargada. Se você observar aqui, margem líquida aqui da Taesa, chegando aqui aos patamares de 60%. Então, realmente uma empresa que consegue distribuir aqui muitos dividendos e, além disso, investir bastante aqui no seu crescimento. Outra empresa é a Wiscor, uma empresa de seguridade, e aí você vai observar também passando por esses indicadores, que também ela contempla todos eles. Então, realmente são empresas assim que fazem a diferença na hora de você escolher. E quando você vê que todas essas empresas contemplam esses indicadores, esses indicadores favoráveis aqui de empresa saudável, aí você passa para estudar os balanços da empresa, o projeto de crescimento da empresa, se a empresa ela tem uma boa gestão, e você faz tudo isso acessando ao site de RI, do site de relacionamento da empresa. A próxima empresa de telefonia, que é a Vivo, você vai observar que também ela contempla todos esses indicadores. Liquidez, tag along, distribuição de dividendos aqui e recorrente. A internet está um pouco lenta. Vou passar aqui adiante. Você vai observar os lucros também, eles são recorrentes ao longo dos anos. E também as suas margens também são bastante crescentes ao longo dos anos. Então, todas essas empresas aqui, elas contemplam esses indicadores favoráveis. E, por último, a Odontoprev, que também vai contemplar todos esses indicadores, tanto de tag along quanto liquidez diária, pagamento de dividendos recorrentes, lucros crescentes, margens alargadas e resultados aqui patrimonial crescente, como vocês podem observar aqui. Então, todos esses indicadores são avaliados. E como eu iria escolher dessas empresas em qual investir? Eu iria investir na mais barata. Então, atualmente aqui, feito aqui o calculado valor intrínseco para cada uma, eu iria ver, vemos aqui que a mais barata neste momento seria a Odontoprev. E segundo lugar aqui o Banco Bradesco, terceiro a Wiscor. E, por fim, temos aqui a Vivo e depois a Taesa. Então, essas são as empresas aqui mais baratas aqui na ordem. Então, neste momento, eu pegaria R$10.000 e iria investir 100% desse valor na Odontoprev. Por quê? Porque é a empresa que se mostra mais atrativa neste momento. E eu dividiria isso aqui em 10 aportes de R$1.000 semanalmente. Então, seriam 2 meses aí e meio fazendo esse aporte. E aí, após realizar isso, iria ficar aportando ali, sei lá, R$100 todos os meses na empresa, até que ela não ficasse mais atrativa. E quando é que isso define? Tudo isso define o preço. Então, se a empresa chegar aqui a ser cotada a R$15, por exemplo, vou botar até menos, R$12, você veria que a margem de segurança já seria apenas de 25%. Na minha regra de investimento, eu invisto em empresas que apresentem no mínimo um valor intrínseco mínimo de 30%. Então, essa aqui é a mínima que eu tenho aqui para investir de margem de segurança. Então, quando a empresa chega nas cotações que não deixam mais o papel atrativo, eu parto então para o próximo papel que está no meu radar, que então está atrativo nos preços. Então, supondo que as cotações aqui da Odontoprev subiram para R$12 e da Wiscor, por exemplo, aqui que estava 26%, cai aqui para R$4,50. Então, se a gente pegar aqui o Wiscor, chegando aos patamares de cotação de 4,50, se tornaria aqui uma margem de segurança de 95% e ela seria a minha próxima empresa a aportar, receber meus aportes. E iria ficar aportando nela até que ela ficasse novamente não atrativa, ou seja, chegasse aos patamares ali de R$8, por exemplo. Aí já passaria a ter 10% de margem de segurança e não se tornaria mais atrativa para eu estar aportando. E você percebe que nesse tipo de estratégia, você vai diversificando a sua carteira conforme você vai construindo ela. Então, a diversificação nesse tipo de método, ela é consequência da formação da sua carteira. E assim você vai escolhendo outras próximas. Então, se o Bradesco, por exemplo, chegar a ser cotado a R$10,
que iria acontecer, margem de segurança 100%, e você iria aportar, no caso, no Bradesco. E assim você iria aportar nela até que ela ficasse, que ela deixasse de ser atrativa. Chega então aos patamares aí de R$19, então não se tornaria mais atrativo, e assim você iria atrás de uma próxima empresa bastante atrativa. Então, basicamente é assim, e é assim que vai a sua carteira sendo diversificada, por consequência do tempo e não pela necessidade. Lembrando que essa é a estratégia que eu me identifico, e não significa que eu esteja correto e o Thiago Nigro, um baita investidor bem-sucedido, esteja errado. Ambas as estratégias são bem-sucedidas, e quem decide isso é a prova do tempo. Então, o tempo vai decidir quem está certo, e ambas as estratégias estão certas. Thiago Nigro já mostrou isso dentro do seu próprio histórico, da sua própria vivência, que é o método ARCA funciona, assim como esse método também foi bem sucedido sendo utilizado por Felipe Fischer. Luiz Bassi Filho construiu o seu patrimônio dessa forma, Warren Buffett, Charlie Munger, entre outros diversos economistas e investidores bastante bem sucedidos. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, acione o sininho e deixe aquele like e até a próxima.